Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Peça a revelação do Espírito Santo para que Ele fale com você nessa noite, amém? Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te damos graça, Senhor, e oramos, ó Pai, para que nessa noite o Teu Espírito Santo possa falar conosco. Senhor, que através da Tua palavra, Senhor, nós possamos ser tocados por ela e trazer uma mudança, Senhor, de mentalidade e de atitude, assim, para que nós possamos nos tornar como Cristo em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia. Achei algo interessante. Eu estava ali em cima ali, e aí minha esposa começou a ministrar uma passagem, e nós não conversamos a respeito do que nós iríamos ministrar. Eu sei que ela tem uma apostila lá, e eu falei para a Dani, eu vou ministrar a mesma palavra. Olha que bênção, amém? Mesmo Espírito. Mas eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, ou ler, né, projetada aí, lá em Marcos, no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. É uma passagem bem conhecida, onde Jesus atravessa ali com os discípulos, e Jesus está dormindo, mas eu creio que Deus tem algo a ministrar ao nosso coração nessa noite, amém? Aleluia. O texto diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, respondeu, o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, queridos, nós, dentro desse texto, nós vemos aqui que, no contexto do dia inteiro, nós vemos que Jesus estava ali um pouco antes, ensinando, ministrando, falando em parábolas e tantas outras coisas, e chegou no final do dia, Jesus falava, vamos passar para o outro lado. E aí no meio desse processo, eles estão atravessando ali, na verdade aqui não era um mar, era quem conhece ali, na verdade é um grande lago, né, para você ter uma ideia, a extensão de 21 quilômetros por 14 quilômetros, então é literalmente um lago de água doce. E eles estão atravessando ali, só que acontece, no meio dessa travessia, de repente, começa uma grande tempestade de vento. Uma grande tempestade de vento. E o que nós temos que aprender com isso? Essa grande tempestade que veio, em primeiro lugar, as tempestades das nossas vidas, elas são inevitáveis. As tempestades, elas atingem a todos, sejam ricos, sejam pobres, sejam crente ou não crente, seja empreendedor ou funcionário, todos são atingidos pela tempestade. O gordo, o magro, o cabeludo, o careca, todos são atingidos. Elas fazem parte no meio desse processo. Então veja, elas são inevitáveis. Mas a segunda questão é que as tempestades, elas são o quê? Imprescindíveis. Ou seja, do nada elas acontecem na nossa vida. Nós não estamos esperando, mas de repente, tum, ela aconteceu. Está tudo ensolarado, você se prepara com uma roupa de verão, mas quando você chega no parque, de repente, tum, começou a chover. Você não esperava. Elas são repentinas. Elas acontecem do nada nas nossas vidas.
Então veja, como isso acontece na nossa vida? É quando você não está esperando, mas aí do nada você tem uma crise financeira, uma perda grande. Do nada acontece um luto de um ente familiar. Do nada uma crise, um divórcio. Estava tudo bem, mas de repente, pum, veio uma grande tempestade. Então veja, elas são imprescindíveis. E é interessante que alguns historiadores, eles dizem que estava tudo bem. E geograficamente falando, aquela região lá, muito extenso, esse lago, um lago muito grande, né, montanhas de um lado, montanhas do outro. No norte, né, extremo norte, nós temos o maior monte, que é o Monte Hebron, né, que fica até no seu cume ali, fica com neve. Dizem que pode causar um vento desse frio que vem gelado, né, por esse paredão de montanhas até chegar e, de repente, causar essa tempestade. Então veja, esses discípulos, quando eles entraram no barco, eles não estavam esperando uma grande tempestade, como é relatado, a ponto das ondas assolar aquele barco. Será que alguém aqui entraria se já estivesse um mar em plena tempestade? Evidente que não. Então eles entraram, estava tudo calmo, mas no meio do caminho, no meio do processo, eis que a tempestade veio, de repente. Será que você já passou por alguma tempestade que você não estava aguardando, que você não esperava, mas de repente ela apareceu na sua vida? No seu casamento, no relacionamento com seus pais, com seus filhos, com a empresa. De repente um Covid, afetando a economia e tudo mais, e desencadeando uma série de processos que você não esperava. No meio do processo, pessoas perdendo entes queridos. São coisas que acontecem repentinamente. Agora veja, o terceiro aspecto é que tempestades, muitas vezes elas não dá para administrar, são administráveis, não dá para administrar essas tempestades. Por quê? Porque muitas vezes você vai perder o controle. E era exatamente essas circunstâncias na vida desses discípulos aqui. Muitos ali, eles estavam acostumados a andar de barco, fazer essa travessia, era muito comum. Mas agora estão numa situação em que estão sendo açoitados pelo vento e não sabem o que fazer. E começam a entrar em desespero. Começam a ficar com medo. Por quê? Porque eles acham que eles vão afundar. Eles acham que eles vão morrer, que acabou tudo ali. Então, veja, quando você perde o controle, parece que está tudo bem, mas de repente você perde o controle. Já viu relacionamentos em que talvez a esposa ela é dócil e carinhosa, mas de repente perde o controle. Se torna uma mulher fria, ácida. O marido, de repente, né, sempre andava, era gentil, mas de repente parece que ele trocou um belo par de sapato por um par de ferradura. Quem está trotando em casa? Mudou. São circunstâncias. Então veja, a coisa está indo bem, os filhos estão à bênção, mas de repente os filhos se rebelam. Perde o controle, não tem mais como controlar. Então são circunstâncias, né, em que você perde literalmente o controle. E você não sabe o que fazer. Parece que você está sem saída. Então veja, isso é uma questão que a tempestade ela causa muitas vezes. Agora, o quarto aspecto que você precisa entender, que a tempestade, quando ela vem de encontro à nossa vida, ela não vem para nos destruir. Porque muitas pessoas acham que nesse momento é para destruir.
Vem uma tempestade no casamento para destruir o casamento, para destruir a esperança. Não, não, não. Essas tempestades, muitas vezes elas vêm para que nós possamos ser fortalecidos em Deus. Pastor, mas é difícil, é que você não está na tempestade que eu estou. Pois é, a grande questão é que no meio da tempestade, muitas vezes nós estamos cheios de questionamento e nós não sabemos como lidar com as circunstâncias. Não sabemos. Mas a grande verdade é que ela vem de fato para nos ensinar. E aqui nós vemos aqui no texto, pelo menos 3 questões, 3 perguntas básicas ali. A primeira está no verso 38, que diz assim: essa pergunta, veja, é dos discípulos para Jesus, para o mestre. E eles dizem assim: mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta está lá no verso 40. Diz assim: então lhe disse. Vou pegar a segunda pergunta aqui, Jesus falando: como é que não tendes fé? E a terceira pergunta está no verso 41. Aí já entre os discípulos conversando com os discípulos. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então nós vemos aqui 3 perguntas. Uma é dos discípulos para Jesus, outra é de Jesus para os discípulos e outra entre os discípulos. E é essas perguntas que eu quero abordar nessa noite com os irmãos. Amém? Então vamos falar aqui da primeira pergunta, que é o verso 38. Vou projetar aqui. Está aqui: mestre, não te importa que pereçamos? Essa é a primeira pergunta, quando nós estamos no meio da tempestade, fazemos para Deus. Então veja, essa é a nossa pergunta. Por que nós fazemos essa pergunta? Porque por conta da perda do controle, por conta da aflição que é gerada quando nós estamos no meio da tempestade, nós falamos: Senhor, você não está vendo que eu estou morrendo? Você não está vendo que eu estou afundando? Você não está vendo a crise que desencadeou e agora olha as minhas finanças? Senhor, você não está vendo que meu casamento está perecendo? Senhor, você não está vendo que a minha saúde está perecendo? E nós fazemos essas perguntas constantemente. São crises que elas acontecem por conta das circunstâncias ao nosso redor. Nós fazemos uma leitura das circunstâncias ao redor, e aí nós, por não sabermos o que fazer e administrar essas circunstâncias, nós falamos: Deus, nós estamos morrendo, meu casamento está morrendo, minhas finanças estão morrendo, meus filhos estão morrendo. Essa é a nossa grande pergunta na tempestade, assim como os discípulos fizeram. Então veja, é quando a gente chega para Deus e fala: Deus, você não está percebendo a minha angústia que eu estou passando, não? Você não está percebendo? Então veja, nessa pergunta, né, o que não está bem resolvido? O que não está bem resolvido na vida dos discípulos? O que não está bem resolvido muitas vezes nas nossas vidas, quando nós fazemos essa pergunta? Porque veja, talvez se perguntar fora das circunstâncias, você está cheio de fé, tem a convicção, mas quando está no meio, aí aparecem algumas questões que não estão bem resolvidas. E nós precisamos entender isso. Eu vou te dizer aqui uma questão que talvez não estava bem resolvida aqui na vida desses discípulos. Sabe por quê? Porque quando você está servindo ao Senhor, e você está obedecendo ao Senhor, mas de repente vem uma tempestade, isso parece que dá um nó na sua cabeça. Você fala: mas eu estou fazendo tudo certinho, eu estou obedecendo, por que eu estou passando por isso? Por quê?
Porque muitas vezes você espera daquele crente, ou daquela pessoa que é mais ou menos, quando vem uma tempestade, você olha e fala, é Deus trabalhando. O irmão é rebelde, a irmã é rebelde, é Deus trabalhando, deixa Deus mover. Porque você vê, mas quando você está fazendo tudo certinho, e algo acontece, essa é a grande questão. Você fala, aí que vem as grandes perguntas, os grandes questionamentos, o porquê de tudo isso, o porquê, Jesus, por que nós estamos passando aqui essa tempestade? Veja que aqueles discípulos, eles também estavam cansados, eles tinham passado o dia inteiro ministrando, ali Jesus ministrando, e eles acompanhando, organizando ali as multidões, os seguidores ocasionais, estava tudo ali, o dia inteiro, de sol até entardecer, quando eles falam, vamos passar para o outro lado. Então eu falo, eu estou fazendo tudo certinho, por que está acontecendo isso? Isso não estava bem resolvido dentro deles. Então veja, muitas vezes é difícil compreender, porque de alguma forma, né, eu sempre falo nos nossos cursos aqui, quem já fez os nossos cursos, de alguma forma, né, as experiências que nós fomos tendo no decorrer da nossa vida, foi introjetando dentro de nós algumas questões de recompensa. Então, quando você era pequeno, se você for um bom menino, final do ano, Papai Noel vai te trazer um presente. E aí, como você sempre foi doutrinado a ser um bom menino, que aí você tinha uma recompensa, um bom presente, quando você está na vida real, e você fez tudo certinho, você espera que tudo ande certinho, e alguma coisa sai do controle, aí você fica perdido e não sabe o que fazer. Fica desnorteado, cheio de angústia e questionamento interior. Porque olha a situação ao redor e não sabe lidar com ela. Circunstâncias ao seu redor, você não sabe nem de onde partir. Muitas vezes entra o medo. Entrou o medo, saiu a fé. Porque eles achavam que eles iam morrer. Eles achavam que eles iam morrer. Então veja, o grande que eles não estavam sabendo administrar era o que era a questão, o fator tempo. Pior do que as circunstâncias que estão ao seu redor, é o tempo em que você espera que aconteça, que tudo dê certo. Então eles estavam no meio da tempestade, mas eles queriam o quê? Primeiro que nem tivesse, mas já que teve, queria que parasse instantaneamente. Mas aí eles olham as circunstâncias, aquele que poderia fazer alguma coisa, estava dormindo. E na cabeça deles, quem está dormindo não está agindo. Era isso que estava passando na cabeça deles. Então isso também estava mal resolvido dentro deles. Como assim? Agora nós vamos morrer? Peraí, nós estamos seguindo aqui o Filho, o Jesus, o Filho de Deus, o Filho da promessa. E agora nós vamos morrer com Jesus aqui no meio. Que coisa. Grande crise. Grande crise. É mais ou menos naquela passagem em que, lá em João, não precisa projetar não, mas lá em João, capítulo 11, fala a passagem de Lázaro, quando Jesus ressuscita Lázaro. Mas se você for olhar todo o contexto, imagina a crise de Marta, da irmã de Lázaro. Jesus recebe um recado, olha, teu amigo Lázaro está enfermo. E aí, chega a notícia, olha, avisamos já Jesus. Mas aí o que acontece? Jesus sempre estava ali, era amigo, frequentava a casa. E as pessoas falam, cadê Jesus? Vai chegar? Não, Jesus vai chegar. Jesus está chegando. E aí foi passando um dia, 2 dias. Nada, Lázaro morre. E aquela angústia daquela mulher, que aparentemente a circunstância era de morte,
Ela fala, acabou. Não tem mais como. Mas qual que é a boa notícia? Passado 4 dias, Jesus chega lá. Para o judeu naquela época, após 4 dias, seria impossível, né? O Espírito já haveria partido, era impossível alguém ser ressuscitado. Mas ele chega lá e ressuscita. Que coisa extraordinária. Parece que tudo tinha acabado. Mas quando Jesus chega de fato, aí não tem jeito. A circunstância, o cenário de morte se torna vida. Como estão compreendendo? Então veja. Sabe, na palavra de Deus nós temos 2 circunstâncias de tempestade com Jesus. A primeira é essa que nós estamos lendo aqui. Mas a segunda, os irmãos lembram quando está só os discípulos no meio de uma tempestade, e aí eles vêem de longe alguém andando pelas águas, eles acham que é um fantasma, ficam aterrorizados. Os irmãos lembram dessa passagem? Mas acontece uma coisa diferente nessa primeira tempestade para a segunda tempestade. Veja que nessa primeira tempestade que nós estamos estudando hoje, eles estão lá e Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é ele resolver as circunstâncias. Então os discípulos, eles estavam aterrorizados, por quê? Por conta dos fortes ondas de vento que estavam quase naufragando aquele barco, água entrando, e eles achavam que eles iriam morrer. Ou seja, Jesus ele acorda e ele acalma, ele muda as circunstâncias em que eles estavam vendo. Mas nessa outra segunda tempestade, quando ele vem andando, o que acontece? A Bíblia diz que os discípulos ficaram aterrorizados, com medo. Veja que nessa segunda tempestade, Jesus não manda os mares parar e tudo mais. Não. Ele acalma os discípulos. Calma, sou eu. Jesus. E os discípulos, apesar de tudo aquilo, eles se acalmam. O Pedro ficou tão calmo. Pedro é o mais truculento, mas ele ficou tão calmo e falou assim: então pede para aí. Eu estou tranquilo, é você? Então pede por aí até aí que eu vou andar sobre as águas. Ele fala, vem. E ele começa a andar sobre as águas. Então veja, o que nós podemos aprender com isso? Nesses 2 cenários. É que existem sim tempestades, que elas são tempestades exteriores, são circunstâncias ao nosso redor, mas tem um tipo de tempestade, que era de segundo, onde os discípulos é que estavam aflitos. Isso fala de tempestades interiores, crises interiores, que muitas vezes só você e o Senhor é que sabe delas. Mas o Senhor também é aquele que acalma a sua crise interior. Só Ele pode trazer o refrigério, a paz que excede todo entendimento. É quando ainda tem tempestade, mas não importa se está tempestade, vão andar sobre as águas. É quando você, apesar de tudo, você está tão resolvido, você começa a viver o sobrenatural. Esse é o nosso Deus, amém? Aleluia. Então veja, vamos para a segunda pergunta, verso 40. E diz assim: como é que não tem desfé? Veja, por que é que nós temos que ter fé e não medo? Veja que a palavra de Deus fala que o amor de Deus lança fora todo medo. Mas nós vemos aqui nessas circunstâncias que os discípulos, eles estavam com medo sim. Eles estavam com medo o quê? De morrer. Olharam as circunstâncias ao redor e pensaram, não tem jeito, Jesus está dormindo, nós vamos morrer agora. Acabou. Game over. Acabou. Agora, por que é que eles não deveriam ter esse medo? Ele fala assim, como é que não tem desfé? Ou seja, não dá para ter medo e fé no mesmo momento. Estavam com medo, aterrorizados ali,
de morrer, medo de morrer. Agora eu vou te dar aqui um bom motivo. Alguns motivos aqui. O primeiro, por que é que eles não teriam que ter medo? E o primeiro é por conta da promessa. Fala assim, promessa. Qual que era a promessa? A promessa era o seguinte: Jesus havia dado um destino para eles. E o destino deles é o seguinte: vamos entrar e vamos atravessar até outro lado. Essa era a promessa. O destino deles não era morrer no fundo do mar. O destino deles era... Jesus, ele vela pela palavra. E aquilo que Deus fala, aquilo que Jesus fala, ele cumpre. E aquilo que foi liberado e já determinado, quando a palavra é liberada, já foi para Deus, já aconteceu. Ainda que os seus olhos não estão vendo, mas para Deus já é. Quando Deus falou, passamos para o outro lado, eles já estavam lá. Essa era a promessa. Então não tinha como eles morrerem e afundarem naquele barco. O destino deles não era o fundo daquele lago, mas o destino dele era que a palavra do Senhor se cumprisse e eles atravessassem. Sabe, muitas vezes, o que em momentos e circunstâncias adversas, talvez você só tenha a palavra de Deus. E essa é boa notícia. Porque as promessas do Senhor, elas vão se cumprir na sua vida, creia nisso. Quando você não tem nada, você fala, eu vou ficar com a palavra. Comece a orar a palavra, comece a mais existir. Pastor, não estou vendo nada. Quem disse que você precisa ver? Você precisa é crer. Se Deus falou, te deu uma palavra, já está determinado. Já está. Já está, já foi, já é. O segundo aspecto é que eles teriam que ter fé e não medo, é por conta do quê? Da presença. Da presença. Jesus estava no barco, não era um qualquer não, era o próprio Jesus. Isso aponta o quê? Para a presença. Não é que eles estavam cheios do Espírito Santo, não, eles estavam lá. Jesus ali, o verbo que se fez carne, estava com eles. Pastor, mas ele estava dormindo. Pois é. Mas até quando você pensa que ele está dormindo, ele está trabalhando. É quando parece que ele está dormindo, parece que não está acontecendo nada na sua vida. Você acha, Deus, parece que ele me esqueceu aqui na chapada, e você está lá ouvindo ao céu. Não, não, não. Ele está contigo. Por quê? Porque é promessa. A palavra de Deus diz que estarei convosco todos os dias. Essa é a promessa. Pastor, o dia que eu estava naquelas atrapalhadas, o Senhor estava contigo também. Porque Ele te ama. Talvez Ele abomine os pecados e as práticas, mas Ele ama o pecador. Então veja, e o terceiro aspecto que eu acabei de falar, era a paz. Que paz é? Jesus estava dormindo, Jesus estava em paz. Jesus não estava preocupado que o barco ia afundar, não, ele estava dormindo. Sabe por que ele estava dormindo? Estava descansando, porque ele estava no controle. Você acha que Jesus sabia que ia ter aquela grande tempestade, sim ou não? Ele já sabia. Ele já sabia que fazia parte. E ele falou, estou tão cansado. Porque veja, ele é o verbo que se fez carne, ele estava cansado de fato. Ele ministrou o dia inteiro. Alguém aqui já ministrou, palestrou, ou trabalhou o dia inteiro assim, ó? Alguém aqui já encheu laje em Pirituba? Para comer o churrasco depois? Veja, cansou. Ele era o verbo que se fez carne. Deu cansaço, ele falou, tudo bem, vai ter uma tempestade, eu vou descansar o meu físico. O sono do justo. Que coisa tremenda. É a paz que excede todo entendimento. No meio da tempestade, não importa qual seja a crise, você deita
e descansa com o sono do justo. Era para você estar perdendo. Se eu falar perdendo os cabelos, o irmão vai achar, esse pastor já. Mas era para você estar com insônia, angustiado, inquieto. Não, mas porque ele estava no controle, ele sabia. Estava em paz, tranquilo, no controle, confiante que uma palavra havia sido liberada. E ele conhecia o Pai, que fez tudo através da palavra, desde o princípio. Que coisa tremenda. Por que nós devemos ter fé e não medo? Por conta do poder. Por conta do poder. Então veja, tudo que Deus faz, tudo que Jesus faz é através da palavra. Então uma palavra foi liberada que gerou uma promessa, e o poder não vai faltar para que a palavra se cumpra na sua vida. Não vai. Não vai faltar os recursos para que as promessas se cumpram na sua vida. Pastor, mas eu perdi tudo. E daí? Não desista. Se você tem uma palavra, tem uma promessa, não desista. Sabe qual a diferença entre um vencedor e um perdedor? Não quer dizer que o vencedor sempre ganha, não. É que o vencedor, ainda que ele caia, se levanta em fé, em ousadia. E aquele que talvez pensava que era até melhor, fica para trás. Por conta da perseverança, por conta da fé. A fé te gera esperança, e a esperança a perseverança. Isso é algo tremendo, queridos. Então, se você tem uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, não cesse de orar essa promessa. Sabe quando nós falamos dos alvos? Talvez alguns dos alvos seja alguma promessa. Não abra mão, não cesse. Persevere. Talvez muitos aqui já nem estão orando, falando, mas qual que foi os alvos mesmo? Pastor, você tem uma cópia para me dar? Tira uma foto, querido, a tecnologia está aí. Cola, né? Tem promessa de Deus, sai colando aqui. Para todos os dias você lembrar dela. Lembra daquele comercial da Calói? Que o menino saia colando tudo quanto é lugar. Não esqueça da minha... Só eu e vocês é que lembra. Foi um mau exemplo. Foi um mau exemplo. Só eu e o Zé que lembramos. Ninguém lembra, irmãos, desse comercial? Ufa! Meia dúzia lembrou. Então veja, vamos voltar aqui. Então veja, que poder é esse? É o poder de Jesus falar e o mar se acalmar, os ventos pararem, o sol parar. Irmãos, quantas coisas, é quando Deus fala e usa até a mula. É o poder de Deus operante, nada pode parar o poder de Deus para que o objetivo e o alvo se cumpram na sua vida. Ainda que você tenta fugir, se precisar ele vai usar até uma mula. Nós já vimos isso na palavra, amém? Então veja, então esse poder, né, eles atravessam, eles chegam lá em Decápolis, que eram as 10 cidades, mas o que acontece? Fico pensando, né, alguns discípulos falam, pai, parece que ia melhorar, deu uma piorada, por quê? Eles chegam lá em Decápolis, as 10 cidades, e eles chegam lá, né, num cemitério, e aí eles encontram lá um endemoniado. Na verdade era uma legião, né, de endemoniado. E aí o que acontece? Aquele homem vivia lá por quê? Ninguém conseguia, estava afastado dos familiares, nem conseguia se relacionar, um cara, enfim, violento, truculento, andava nu. Mas aí o que acontece? Ele se encontra com Jesus. E o poder de Jesus não é só para parar os ventos e os mares. O poder de Jesus também é para libertar. Porque Jesus tem poder sobre a vida e sobre a morte. Jesus tem poder sobre os céus e a terra.
Jesus tem o controle de tudo, e aquele homem é liberto. Então Jesus tem poder para libertar também. Então, vemos que o poder está nas leis da natureza, mas também está no poder sobre os demônios. Certa vez a filha de Jairo está enferma e Jesus está indo, mas aí no meio do processo, a Bíblia diz que havia uma mulher, 12 anos, com fluxo de sangue. E ela crê no seu coração que se ela tocasse na orla de Jesus, ela seria o quê? Curada. E ela abre mão da sua reputação. Mulher naquele tempo tinha que ficar afastada. Quando estava nessa situação, ela abre mão, vai lá, ela encosta na orla de Jesus e ela é curada. Então Jesus tem poder para curar também. Mas lembra que nesse processo Jesus estava indo à casa de Jairo, mas no meio do caminho falou: Jairo, tem jeito não, sua filha morreu. E aí Jesus fala o seguinte para Jairo: tão somente crê. Jesus chega lá, impõe as mãos, talita cumi, aquela menina se levanta. Então veja, Jesus também tem poder sobre a vida e a morte. Como estão compreendendo? Então veja, Jesus ele é o Todo-Poderoso, é o Shaddai. Que coisa tremenda. Então nós não devemos temer essas circunstâncias. Amém, queridos? Agora veja, a terceira pergunta que está no verso 41, no versículo 41, olha o que diz. Pode passar para o 41. Travou? E aí os discípulos, essa pergunta, veja, a primeira pergunta era dos discípulos para Jesus: será que não está vendo que a gente está perecendo? Depois Jesus fala: por que vocês não têm fé? E agora aqui entre os discípulos. Então agora os discípulos já tiveram essa experiência de ver ali o Jesus acalmando e tudo mais e tal, e eles perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que coisa, quem é esse? Deixa eu te fazer essa pergunta: quantos aqui são discípulos? Deixa eu fazer essa pergunta para você: quem é esse? Quem é esse para você? Quem é esse? Você já parou para pensar quem é esse? Você já parou para pensar em todos os feitos e as grandes coisas que Jesus fez? As grandes coisas que Jesus fez, que Deus fez. Você já parou para pensar? É disso que nós estamos falando. Então nós estamos falando aqui daquele que a terra estava sem forma vazia. E aí ele começou a colocar ordem. Haja luz e houve luz. Fez separação dos mares da terra e começou a colocar ordem em tudo. Depois que ele fez tudo que você está vendo, no sexto dia ele fez o homem. Por quê? Porque eles estavam ali no seu conselho divino. Eles estavam ali na sua célula. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E aí eles falaram: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então veja, por que ele fez o homem? Ele fez o homem no sexto dia, e no sétimo dia ele descansou. Sabe o que isso aponta para mim e para você? Que Deus nos fez para nós descansarmos e desfrutarmos da presença dEle. E quando você entende que você está em Deus, você entra no descanso. Pastor, e as tempestades? Deus está no controle. Porque eles têm domínio sobre os céus e a terra, sobre os mares e os ventos, as coisas visíveis e as invisíveis. Ele é o alfa, o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele é aquele que guardou o seu povo no meio do deserto, por conta do sol escaldante. Ele trazia uma nuvem para proteger o povo. E durante a noite, por conta da temperatura, ele colocava ali a coluna de fogo, e no outro dia ele mandava um maná. Todos os dias trazia provisão. Pastor, mas nós estamos com sede. O que ele fazia?
Havia uma rocha que acompanhava 3 milhões de pessoas com Moisés naquele deserto. E aquela rocha era Cristo. O Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento. E aquela rocha simplesmente abastecia e matava a sede de 3 milhões de pessoas. Quem é este? Este é aquele que nutria todos os dias no deserto. Todos os dias mandava o maná, o pão vivo que caiu do céu. E é uma coisa muito interessante, porque quando você lê o texto, veja que o 7º dia era o dia de descanso, era um dia só para desfrutar, e o maná não podia ser guardado, porque no outro dia ele estragava. Isso aponta que eu e você temos que ter uma comida fresca todos os dias. Mas o interessante é que no 7º dia, ou melhor, no 6º dia, o maná, você podia pegar a porção dobrada, que era para o sábado, para você descansar e desfrutar. Quem é este? Essa é a pergunta, quem é este? Essa é a pergunta dos discípulos. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É este Deus, o El Shaddai, Todo-Poderoso. É o que restaura circunstâncias, é que muda cenários. É o que faz com que cegos enxerguem, que coxos andem, que mudos falem, que surdos ouçam. Quem é esse? Esse é o teu Deus, o Jeová Jirê, o Deus provedor, que no tempo de uma crise financeira, quando você acha que não tem saída, Ele vem e muda as circunstâncias, do nada. Quem é esse? É o Jeová Rafá, é o Deus que cura, é o Deus que faz milagres, é o Deus do sobrenatural, é o Deus que fez Pedro andar sobre as águas. Quem é esse? É o Deus do impossível. Será que nós devemos ter medo de algumas circunstâncias? Quem é esse? Esse foi o que morreu na cruz por você. Nós estamos falando do Deus Altíssimo. Agora, o que é que, dentro desse propósito de Deus, nessa grande edificação do reino, deixa eu te dizer algo, você já tem tudo do que você precisa. Acredite. Tudo. Porque a coisa mais importante na vida de um homem, de uma mulher, não é o reconhecimento desse mundo, não é o quanto você tem na sua conta bancária, não é. Esse é o parâmetro, é a régua do mundo. Mas deixa eu te falar, você não foi feito para viver nesse mundo. Você foi feito, você foi escolhido, muito antes do ventre da sua mãe. Deus te escolheu por conta de um propósito eterno. Deus te escolheu para que você seja um edificador do reino dEle. Apesar das suas fragilidades, das suas debilidades, o Senhor te escolheu, tem trabalhado, tem te forjado, para que em você, através de você, o reino dEle seja estabelecido. E o maior prazer do homem é ser cheio da vida de Deus. Sabe, é um grande engano, um grande equívoco, que talvez desde a sua infância instalaram um software de mentira. Então eu já vejo pessoas no mundo, que elas acham que elas vivem correndo atrás de riquezas e tudo mais e tal, mas eu conheço muitos megas milionários, que têm dinheiro para comprar o melhor colchão da face da terra, mas eles não têm um sono restaurador. Quantos estão compreendendo? Veja, pastor, quer dizer que então nós não podemos prosperar? Não, você não entendeu nada. O sonho de todo pai é que os filhos prosperem. Mas existe uma fonte. Existe uma prosperidade do mundo, mas existe uma prosperidade que vem do reino de Deus.
onde as demais coisas são acrescentadas e não vai te faltar nada, e o seu casamento prospera. Porque a prosperidade e a maneira de Deus não tem a ver só com questões materiais, tem a ver com alegria e paz no espírito. E as materiais, elas são tão somente consequências dessa paz, desse propósito. E você vive em paz, alegre, satisfeito, pleno. Seu casamento cresce. Deus vai fazendo conexões que vão te transformando, sua visão vai ampliando. Você começa a ter um prazer pela vida que você nunca experimentou antes. Sabe, quanto mais você se aproxima do reino, mais você se parece com Cristo. E quanto mais você se parece com Cristo, mais você quer as coisas do reino. E aquelas coisas que antes assim era tão concorria no seu coração, parece que começa a perder o brilho. Agora você até tem, pode comprar, mas quero saber do reino. Essa é a verdadeira alegria. Que nenhuma riqueza natural da face da terra pode comprar. Pode pegar aqui todas as riquezas, juntar aqui Elon Musk, Jeff Bezos, Kleber, deixa eu ver os milionários aqui, Zé, deixa eu ver os empreendedores aqui, pode juntar os maiores empresários aqui, que não dá. Olha só, a boca fala do que o coração está cheio. Nós estamos falando do reino, ninguém fala recebo. Falou as riquezas de Jeff Bezos, cara, aleluia. Não, mas é interessante isso. Por quê? Sabe, às vezes a gente valoriza muitas coisas e corre atrás. E vive cansado. Vive cansado. Já dei essa expressão uma vez, vou dar de novo. Mas você fica igual cachorro correndo atrás do rabo. Corre, 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 corre. Vou alcançar, vou conseguir, não consegue, cai cansado e fala, estou cansado, ninguém faz nada. Tá? Sabe? Deus não te chamou para você viver cansado em você mesmo. Sabe, isso demonstra muitas vezes que você é o centro. Mas quando você entende que o cristianismo é Cristo no centro, você sai do controle e fala, Senhor, assume o barco, que agora eu posso descansar e desfrutar. Sabe, eu creio que nesses dias, Deus quer fazer coisas poderosas e extraordinárias através de nós, em nós. Nós temos uma palavra como igreja que é o ano da casa cheia. E eu estava aqui, terça-feira nós começamos os cursos, e eu já vi, o André me mandou uma lista, e eu falei, aleluia, nós nunca tivemos tantos alunos inscritos. Até o momento presente, temos 38 alunos inscritos no nosso curso, é o ano da casa cheia. Até a Gorete se inscreveu, que eu vi ali hoje, fui conferir. Então veja, o que isso demonstra, irmãos? É um tempo de oportunidade, uma janela. Você tem duas opções. Você é aquilo que você se alimenta. Alguns pensaram, o pastor está se alimentando bem. Para quem tá vendo. Mas você reflete aquilo que você literalmente se alimenta. Então tem muitas pessoas que andam aflitas, irmãos. Com vários aspectos, é economia, é finanças, é isso, é aquilo, é o governo, é não sei o quê, enfim. Sabe, essas coisas estão, essas são as circunstâncias e as tempestades ao nosso redor. A grande questão é, você precisa decidir crer e ter fé naquele que te chamou, naquele que te escolheu. Você precisa crer, entrar nesse barco e saber que ainda que tenha uma tempestade, o Senhor te guarda e cuida e zela pelo seu povo. Quem é este? Esse é o nosso Deus. Eu quero orar por você nessa noite. Aleluia.